1h30. Me deu dor de barriga, me deu o que você puder imaginar. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu like e compartilhar. Nosso querido pastor Jair está mostrando pra gente como é difícil ser pastor, mostrando casos engraçados, casos difíceis, e no terceiro episódio você não pode perder. Vai ter um conselho desse pastor que tem anos de ministério. Não vai perder, hein? Agora é com você, meu pastor. Então, pessoal, vocês ouviram muitos casos engraçados. Poucos, né, diante do tempo que a gente tem aqui para falar. Mas agora vem os casos difíceis. E também ao longo desses anos, muitos, mas muitos foram os casos difíceis. Eu me lembro no ano de 1987, eu assumi a igreja como pastor titular no dia 2 de janeiro de 87. E o meu casamento estava marcado para 31 de dezembro. E na sequência, o mês de fevereiro, eu ficaria 20 dias fora. Então, janeiro foi aquele mês difícil, né, de casamento. Eu ia casar em Brasília. Casei e fui para a lua de mel, férias. Quando eu retornei na primeira semana, a nossa igreja, ela reunia num galpão na rua Mateus Lemes, número 113. E o proprietário do galpão me chamou para uma conversa e eu fui, então, para essa conversa com o proprietário. E ele me disse que o antigo pastor da igreja tinha dito que ia embora e que ele ia entregar o galpão. E ele, o proprietário, já tinha alguém para alugar o galpão para pagar 7.000 URVs. Naquela época a moeda era essa. E a igreja pagava 267, alguma coisa assim, de URVs. E eu disse ao proprietário do galpão que nós não tínhamos como. Não tinha como a gente sair, e eu não sabia desse trato, mas que eu poderia dar para ele uma palavra de fé. Foi difícil. E a palavra de fé, porque todo mês aumentavam-se as URVs. Então, que a igreja pagaria para ele 1.500 URVs até o mês de dezembro daquele ano, sem ter aumento nenhum. E até dia 31 de dezembro, nós iríamos para nossa sede própria. E ele, a princípio, não aceitou a proposta e ele disse que ia me dar a resposta depois. Quando eu saí da loja desse senhor, eu pensei, mas que besteira que eu fiz, onde é que nós vamos? Se tá difícil pagar 260 e pouco, passar para 1.500, não é? Então, e outra, sem consultar a diretoria da igreja, eu falei, Jesus amado, eu só fiz coisa errada aqui. Mas o bom de tudo é que eu reuni a diretoria da igreja e contei para eles o que eu fiz. E a diretoria foi uma só comigo. Disseram, pastor, é isso mesmo. E Deus vai nos honrar e enviar recursos. E nós vamos construir. 15 dias depois eu voltei lá e o proprietário do galpão disse, vocês os crentes fazem umas coisas assim, parece que vocês oram demais. E meu coração está inclinado, vai por 1.500 até dezembro, mas dezembro eu quero o galpão. Gente, ano de 87, mês já de março, nós só tínhamos o lote aqui, e todo cheio de capim. E Deus nos abençoou tanto naquele ano, mas tanto, que deu para a gente pagar todo mês as 1.500 URVs. Pessoas da nossa igreja, era um grupo de umas 50 pessoas apenas, mas o Senhor foi tirando as pessoas e levando para os Estados Unidos, e elas passaram a enviar dízimo em dólar, além de campanhas que nós fizemos, e para a honra e glória do Senhor nosso Deus, esse caso difícil tornou-se possível. E no dia 27 de dezembro daquele ano, nós entramos na nossa primeira fase aqui da construção do nosso templo.
a gente fica feliz. Não foi fácil o ano de 87, mas Deus nos honrou muito, graças a Deus. Outro caso difícil que eu enfrentei, chegou um rapaz aqui na igreja e queria conversar com o pastor, e eu disse, pois não. E era uma quinta-feira de manhã, e quando eu levei ele para o meu gabinete, eu tomei assento lá, como estou aqui, e a porta era lá. E quando eu tomei o assento e ele assentou-se na cadeira ali, ele olhou para mim e falou assim, olha pastor, não pega esse telefone aí, não liga para ninguém, por favor, não saia correndo aqui dessa sala, porque eu fui numa outra igreja aí, e quando comecei a contar o meu assunto, a pessoa que estava me atendendo saiu correndo, e eu pensei, pronto, vou ser assaltado aqui agora. E ele começou a contar que ele era um bandido e fazia parte do Comando Vermelho, e ele estava fugido. E ele estava aqui em Belo Horizonte já há 5 dias, e ele começou a contar a história dele. Segundo ele já tinha matado até aquele dia já 18 pessoas. E ele começou também a dizer histórias de como é que ele matava as pessoas. E era um bandido mesmo, sabe? Todo marcado, tiros, ele tirou a camisa e mostrou as marcas na barriga, ele todo marcado, de facadas também, dentes quebrados. E ele disse que um dos casos é que ele foi pago para matar um pastor. E ele foi então executar aquele pastor. E quando ele chegou para fazer a execução do pastor, o pastor pediu para ele só uma coisa: deixa eu ajoelhar aqui e fazer minha última oração. E ele contava para mim que quando o pastor ajoelhou e começou a orar, a mão dele, que estava com a arma, ele contou para mim que ela perdeu o jogo todo, ele perdeu o jogo das mãos. E ele não conseguiu matar o pastor. Ele disse, ó pastor, eu fui pago e tem alguém aí atrás do senhor querendo tirar a sua vida, mas não sei o que aconteceu. E ele então teve que ir até para o hospital para se cuidar. E eu pensando o tempo todo, esse cara tá aqui também para me matar ou tá aqui para roubar. E eu fiquei muito apreensivo, mas muito. Foi 1h30 no meu gabinete. 1h30. Me deu dor de barriga, você puder imaginar. E eu só pensando. E eu pensei assim, bom, já que eu vou ser assaltado mesmo, ou morto, não sei, deixa eu falar para ele de Jesus. Aí comecei a falar do amor de Deus. Quando eu comecei a falar do amor de Deus, ele ficou em pé e começou a chorar. E no que ele começou a chorar, eu também comecei a chorar. E eu não sei se o meu choro era de medo ou se o meu choro era de alegria. E ele veio para cima de mim e me deu um abraço. E chorava no meu ombro e eu chorava no ombro dele. E ele disse, olha pastor, muito obrigado. Eu precisava só de um par de ouvidos para me ouvir. E foi embora, sabe, foi embora. Mas foi um caso muito difícil. Outro caso difícil também foi quando o Rafael, meu filho, o pastor Rafael, decidiu com a Alice que ia embora estudar nos Estados Unidos. Não foi fácil abrir mão do filho que estava conosco aqui e fazia parte do nosso time de pastores. Também difícil quando a pastora Fernanda, e tudo foi no mesmo ano, recebe o chamado de Deus para deixar tudo, né, e ir para o campo missionário. Então assim, Fernanda tem como filha, e num só ano você perder 3 filhos, porque Alice também a considero como filha. Não foi fácil para mim, mas Deus é sempre honrando a gente e levantou também o Áquila com força total para me ajudar. E um momento também crucial que nós passamos foi pastorear na pandemia, que não foi fácil, a pandemia. Momentos
tão difíceis, e na pandemia eu passei por enfermidade, fiquei com depressão, e uma depressão muito profunda mesmo, e fiquei de cama, literalmente de cama, quase que 1 ano e meio para 2 anos, e eu não conseguia nem falar, nem ouvir falar de assuntos da igreja que me assustavam muito. Então foi um período difícil, mas nesse período difícil, Deus levanta a igreja, sabe? Deus levanta as pessoas. Deus levantou, eu não vou citar nomes aqui, mas de pessoas que honraram o ministério, né? Junto com a minha esposa, que fizeram acontecer, e grandes milagres aconteceram nesse período de pandemia e nesse período em que o pastor ficou de cama, literalmente. E muitas coisas ruins na pandemia, muitas mortes. Morreu a minha mãe, morreu minha cunhada, e lideranças da nossa igreja, pessoas que comiam na nossa casa. Minha sobrinha ficou com câncer. A Alice, minha nora, teve uma parada cardíaca, teve que fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. Não foi fácil, mas em nenhum momento, Deus me abandonou. E graças a Deus, eu me restaurei e estou aqui podendo falar com você sobre casos difíceis do ministério. Inscreva-se no nosso canal, por favor, faça lá a sua inscrição, dê um joinha para nós, né? Comente se você gostou, se não gostou, deixe o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe. Beijo no coração.